Oi, gente! Eu vou conversar agora com o Fernando Pacheco, que é o instrutor de yoga. Você disse que fazia Hatha também, né? Comecei pelo Hatha. Comecei lá atrás com uns amigos, a gente foi atrás de um professor que ele dá aula até hoje, que é o Marcos Rojo. Ele dá Hatha Yoga clássico. Como você teve essa sensibilidade que queria fazer isso da vida? Eu comecei a mudar um pouco porque eu sou formado em desenho industrial, né? Minha primeira formação foi de designer de produtos. E eu fiquei muito descontente com o meio que eu estava trabalhando e eu comecei a procurar algo que fizesse sentido, né? Eu sempre pratiquei muito esporte, sempre fiz muita atividade física. E aí eu encontrei o yoga em 2002, um novo estilo chamado Ashtanga Vinyasa Yoga. E aí eu me apaixonei. Comecei a praticar umas 3 vezes na semana, depois eu comecei a praticar todos os dias. E aí eu falei, nossa, o benefício está sendo tão grande, me dava um bem-estar tão grande, que eu falei, se não, talvez de repente fazer isso da vida. Que máximo! E aí comecei uma transição bem devagar. Comecei a deixar de lado os projetos e comecei a dar aula. Porque nesse mundo urbano, cheio de barulho, tudo pra fora, né? Porque as pessoas falam assim, aquela pessoa fez isso, então é por isso que eu sou assim, fechada. Fala um pouco sobre isso, assim, de você se interiorizar e entender quem você é no mundo, essa coisa toda que parte do yoga, né? Isso é um grande ensinamento. Vários professores já me disseram, é difícil ser um professor de yoga, mas o grande desafio ainda é ser numa cidade complexa como São Paulo, né? Porque a todo momento você está envolvido numa vibração muito densa, as pessoas estão muito estressadas. E o yoga, ele te dá esse centramento, né? Então, essas coisas superficiais que pegam as pessoas, o yoga começa a adquirir uma qualidade diferente de vibração e a focar mais nele, internamente, né? Esse passo a passo de ser uma pessoa melhor, de controlar mais, por exemplo, as suas atividades mentais, que a gente comenta muito. O yoga é muito isso, né? Controle das atividades mentais. A prática que a gente acaba fazendo é o Hatha Yoga, né? Que dela geraram vários outros estilos, mas a gente parte do físico, né? Então o físico, você começa a mexer nessa estrutura física, né, para purificar o seu corpo, para equilibrar todo o seu sistema endócrino, e isso vai te dar uma qualidade também mental, né? Então essa é uma da diferença importante do yoga, né? Essa coisa de purificação. Então aí vai mudando tudo um pouco, vai mudando os seus hábitos alimentares, vai mudando um pouco a sua relação com os amigos que você tem, né? Com o outro. E começa no alongamento, assim, que as pessoas se assustam, falam, eu nunca vou conseguir fazer essa postura, que já aconteceu comigo até. Eu faz só 5 meses que eu pratico e parece que algum bichinho me picou também, que já tinha feito vários estilos de yoga. Nenhuma me chamou a atenção, assim, de ter essa vontade de realmente praticar, porque o legal do Ashtanga, quando esse bichinho do Ashtanga me picou, eu percebi que são as mesmas séries sempre. Desse jeito, você entra num estado meditativo. Então, por exemplo, você já sabe qual é a próxima. Próxima, mas assim, toda vez você está com o corpo uma condição diferente, mas você tem a mesma série para te guiar. Então, por exemplo, hoje você fez de um jeito, amanhã provavelmente você vai fazer diferente, mas é a mesma sequência. É a mesma sequência. E eu já senti também que tem momentos que eu faço a ponte facilmente. E de repente tem outros momentos falando, gente, o que aconteceu comigo? São bloqueios do nosso mundo maluco, estresse. O que é esse bloqueio? O nosso corpo, ele reage a várias situações, né? Então, por exemplo, se hoje você conseguiu isso, mas se de repente no final do dia você teve uma vida super intensa, estressante, né? No outro dia o seu corpo ele vai estar um pouquinho mais travado. A gente acredita que essas emoções ou a vida que fica em volta de você, ela começa a marcar um pouco o seu corpo, né? Então, por exemplo, por isso que é importante fazer a prática de yoga, para você purificar toda essa energia que fica presa, né, de tensão, né? no seu corpo.
Então, por isso que o Guruji sempre falava da prática diária. Então, não é quando você... soltando tudo. Não é quando você só tá feliz ou só quando o céu tá limpo e tá ensolarado, mas você tem que praticar quando você tá triste, quando as condições são opostas do que diria ser assim, uma coisa perfeita, né? É importante praticar assim, em condições, quando você tem uma pequena dor, é importante você entrar em contato com essa dor e ver por que essa dor está aqui, né? Se questionar de algumas coisas. Isso é yoga. Isso que é fundamental, né? Sentir o alongar, né, do seu corpo e ter a paz interior de respirar, né? Porque a respiração no Ashtanga, quer dizer, em toda a prática, eu acho super importante, que você vai desbloqueando todos os chakras do seu corpo, né? A respiração é o elo. É o elo. Ela que te dá a presença. Ela que te dá a presença da prática. Por isso que a gente chama de meditação, né? A gente fala... Em movimento. Meditação em movimento. O Guruji falava 3 coisas também muito importantes. Ele falava de Tristana, que são os pontos focais, os bandhas, que são os feixes que vão te deixar mais conectado, e a respiração, que é o Ujjayi. Toda vez que você, por exemplo, viajar, você volta para ela, que ela é teu guia. Então é o elo de presença. O yoga, ele não pensa muito no futuro e ele não pensa no passado. Ele quer a presença. Uau, né? Ele quer a presença. Então, as sensações que vão acontecendo no corpo, se você estiver presente, você consegue guiar o seu corpo de uma maneira mais inteligente. Mas assim, cada um, né? É verdade. Que nem, por exemplo, ali a gente estava fazendo aquelas posturas que eu realmente sozinha não ia conseguir de jeito nenhum. Aquela que você se apoia invertida só com as mãos e leva todo o resto do corpo. É uma consciência corporal absurda. Você me colocou certinho no eixo, eu entendi, né? A memória, meu corpo todo entendeu aonde era que eu conseguia ficar reta. E aí, ao mesmo tempo, quando você soltou, eu fiquei 1 segundo ali. E aí eu pensei, quando ele me largou, eu falei assim, eu não consigo, automaticamente, porque eu sozinha não consigo. Então quando vira a mente, você perde equilíbrio. Você tava certinha na postura, tava acontecendo tudo. Quando você racionaliza e a aí situação... você botou uma presença e falou, opa, consegui, ou opa, cadê o Fernando? E aí sim, desestabilizou tudo. A grande ideia, assim, quando você entra num fluxo tão bonito de prática... deixa fluir, que as coisas estão acontecendo, né? Tudo acontece naturalmente. Tudo acontece naturalmente. Agora, quando você coloca uma percepção, acaba acontecendo que... Você se cobra. Você se cobra, você perde... racionaliza demais, né? Perde equilíbrio, ou essas coisas. E essa coisa do pensar, assim, que a gente nunca consegue parar de pensar em si. Aí, por isso que o yoga, ele ensina, né, de você estar mais presente com o seu corpo, sentindo a dificuldade do alongamento ali, e naquela dor, você respira, né? Isso, ganhando espaço. A gente sempre fala de espaço. Quando você faz uma prática de asana, você está alongando o seu corpo, mas você está criando um novo espaço e um novo padrão. Quando você pratica todo dia, a cada dia seu corpo ele vai ganhando um espaço e ele vai criando uma nova característica. Se nós não fizermos isso, por exemplo, praticar uma vez na semana ou uma vez por mês, o nosso corpo ele tem a tendência sempre de voltar para um padrão que já foi pré-colocado há muito tempo, né? O yoga ele vai fazendo essas mudanças essa soltura, assim, né? Solturas e essas mudanças, mas lentamente, demora anos e anos e anos às vezes para você mudar um padrão. Demora anos e anos e anos para você fechar um asana. Demora anos e anos para você ter novos hábitos saudáveis. Então não adianta dar um salto, né? E por isso que o yoga te coloca também no pé no chão. No pé no chão. É humilde sempre, que sempre tem algum astro que sabe fazer muito melhor. Engraçado, pode ter as inspirações, mas no yoga não tem salto, né? É um caminho constante. Assíduo, né? Caminho todos assíduo. Todos os dias. A gente só falou de asana, né? O que a gente falou de Ashtanga Vinyasa Yoga é a prática que o Guruji Patabi Jois criou, que é o sistema que faz a cadência de respiração e movimento, como você falou. A meditação e movimento. Mas o Ashtanga Yoga, quando você fala assim, Ashtanga Yoga, você fala dos 8 passos, você fala de yamas, niyamas, que são as condutas éticas, sociais que você tem,
Niyamas são os controles mais internos que você tem. Aí o terceiro ponto seria a asana, que a gente falou, junto com o quarto ponto, que é pranayama, que é a respiração. A gente associa esses dois. Dois juntos. E aí, os dois primeiros são... yamas e niyamas são as suas condutas éticas, né? Como você se relaciona com o outro, né? E a outra é como você se relaciona com você mesmo, né? Que as pessoas vão sempre procurar fora, né? Sempre fora. Fora de você. E na verdade, às vezes, o problema está contigo. Você soluciona aquele problema interno. Que você consegue, tudo meio que se abre, né? Quando você se autocura, né? Porque essa prática do yoga ajuda isso. A primeira série do Ashtanga Vinyasa é a Yoga Chikitsa, chamada Yoga de purificação. A gente sempre faz uma flexão à frente do corpo. Então a gente está trabalhando muito essa parte do abdômen, flexionando esse tronco, né? A respiração, quando ela já vem, você faz o Jai, que é aquela inspiração. Que lembra um sonzinho do mar, ela já é uma respiração purificadora. Você sente descendo tudo, por isso você precisa fazer esse barulho, né? Que o ar já entra pré-aquecido, né? Ajudando a aquecer todo o corpo, abrindo espaço. O fogo interno que todo mundo diz, que a gente fala que é o Agni, né? O Agni, ele tá aqui, né? Fogo que é esse fogo. Barriga. Porque na metafísica do yoga, isso é uma coisa bem legal, é que a gente acredita que aqui tem uma lua e aqui tem um sol, né? Então, pra ativar esse sol e ficar caloroso. Caloroso para purificar o nosso corpo, né? E aqui a gente ter clareza mental e tranquilidade. Só que aqui a gente inverte, contrário. né? A gente coloca, o sol tá aqui, então a pessoa tem a cabeça quente e o estômago vazio. O estômago frio, desculpa. Que aí causa, por exemplo, letargia, aí não consegue digerir as coisas e tal. Né? Eu tava nessa situação. E aí tem dias assim que eu me comunico super bem, eu acho que o chakra tá todo aberto aqui, e de repente tem dias que eu só sinto uma dor no coração. O mundo do yoga é tão grande, tão vasto. Não dá pra definir em um vídeo só. A gente só deu uma introdução aqui, né? E a gente, pelo menos a gente já começou, né? Falando sobre os yamas e niyamas e o Ashtanga. Que é isso, é só o começo, não é, Fernando? Tem muitas outras coisas, né, pra gente falar aqui. Muita coisa. Mas vamos continuar com isso. Vamos continuar. Namastê. Tá bom? Obrigada. Namastê.